Dene, boa noite. O que você me fala de melatonina? Dene, melatonina toma quem precisa, ponto. Não é um resolvedor de tudo. Por quê? Toma quem precisa. Acho que é meio óbvio, né? Mas quem que precisa? E aí que vem, Dene. Quem precisa de melatonina? Quem não produz melatonina por problemas na produção de serotonina. Então, o que, que acontece? A serotonina, Deni, 90% dela é produzida no intestino. Se você tem uma disbiose, se você vai mal de intestino, você não vai no banheiro todo dia, você tem diarreias frequentes, você tem leaky gut, né? Você tem disbiose, tem síndrome do intestino irritável, qualquer coisa que afete o teu intestino, você vai produzir mal a serotonina. Ou um excesso tremendo ou baixo demais. E também não vai biotransformar, né? Então não vai gerar biotransformação para que essa serotonina se transforme em melatonina. Tá? Então, a melatonina é para esse tipo de caso. E principalmente para corrigir relógio biológico. Então, eu até expliquei aqui, pessoa que viajou, né, pegou o horário, né, do avião lá, aquele leg lá, eu não lembro o nome dessa porra aí, né, que a pessoa viaja de um país para outro e muda o fuso horário, né, esse tipo de coisa, né, leg jet, acho que é esse o nome, né, esse tipo de coisa, ou trabalha, né, em turnos, e aí essa pessoa tem que regular o sono dela para a noite de novo, porque ela teve que dormir de manhã. Então, nesse ponto, a melatonina ajuda. Ou, aí sim, diretamente a melatonina por problemas de biotransformação. Baixa ingestão de triptofano, problemas intestinais, onde você não produz adequadamente a serotonina. Tá, Deni? Aí a melatonina funciona. Fora isso, ela pode ser contraproducente, pode inclusive atrapalhar, tá? Por um excesso de melatonina. Tá bom? Patrícia, muito obrigado pelo presente também, tá? Regina Ferreira, me maçuda também. Regina Ferreira, é verdade que o chá de mulungu ajuda a dormir? Sim, o chá de mulungu, ele é um ansiolítico, é como se fosse um benzodiazepina, é um ansiolítico natural. Então é meio que o Rivotril natural, né? Mulungu, cauacaua, passiflora, valeriana, esses chás todos a gente utiliza para induzir o sono, para dopar de forma natural. Tá, Regina? Ajuda sim, se o teu problema for adrenérgico. O que significa? Se você for ansiosa demais, se você for com adrenalina demais, se você tiver cortisol alto demais durante a noite, aí você tem o sistema adrenérgico ligado. Geralmente o mulungu vai ajudar a dormir quem é ansioso. Não quem tem problema com GABA, quem tem problema com dopamina, não. Vai ajudar quem tem problema com ansiedade, com agitação. Aí o mulungu ajuda. Tá bom? O processo de largar o celular 30 minutos antes é excelente. É verdade, eu falo isso, mas eu peço antes, né, Zuki? Eu peço para largar o celular 2 horas antes de dormir. Inclusive, essa já faz parte da resposta da Michele. A Michele me perguntou, eu acho que a resposta é a pergunta mais completa da live, mas é a mais difícil de responder, porque ela exige etapas, né? A pergunta da Michele foi, o que você faria para ter um bom sono reparador? Essa resposta está sendo respondida aos poucos. No final eu vou resumir. Tá, mas quem já chegou aqui 40 minutos atrás já pegou algumas das coisas, né? Controle intestinal para produzir serotonina, conforme eu acabei de explicar para a moça ali de cima, né? Para a Dene. Controle intestinal para produção de triptofano, adição de glicina, para controle, para produção de neurotransmissores, para controle de neurotransmissores, largar o café cedo, né? Largar a luz azul cedo, esse tipo de coisa. Mas no finalzinho eu resumo para vocês. Eu já estou conversando sobre algumas delas, tá bom? Parabéns, excelente trabalho. Aloísio, obrigado, Aloísio. Se o problema for serotonina no sono, como que eu regulo ela para dormir melhor? Jéssica Moraes. A primeira regulação de serotonina que você vai fazer é intestinal, tá? Cadê a moça aqui? A Jéssica Moraes. A primeira regulação de serotonina que todos vocês vão fazer é no intestino. É cortar alimentos que ferrem o intestino de vocês. É se alimentar bem, com micronutrientes de verdade. Não é bater macro, não. É comer bem. É parar de comer açúcar industrializado, cuidar no excesso de glúten ou no tipo de glúten e cuidar no excesso de leite ou no tipo de leite se você tiver algum problema com leite, tá? Primeira coisa para controle de serotonina e produção de serotonina é cuidar do trato gastrointestinal. Então, assim, às vezes, para você produzir serotonina, uma glutamina, porque vai gerar uma desinflamação intestinal, um controle, né, uma modulação intestinal, vai melhorar a parede gástrica, né? Ela vai reduzir a acidez gástrica, esse tipo de coisa, tá? Vai reconstituir parede intestinal com glutamina, por exemplo, vai ser muito melhor
do que você tomar uma 5-HTP ou um triptofano. Entendeu? Por quê? Porque às vezes é mais importante você regular o teu intestino e fazer com que ele produza o que ele tem que produzir do que enfiar o substrato para dentro. O que isso significa na prática? Né? Carro. Eu sempre uso carro aqui como analogia, porque todo mundo aqui anda de carro. Né? Jéssica, às vezes é mais importante você cuidar da linha de combustível, do tanque de combustível, da bomba de combustível, para chegar combustível no motor, do que você botar uma gasolina melhor num tanque furado, ou num tanque onde a bomba de combustível não funciona. Entendeu? Então, às vezes, você toma o suplemento, mas a linha tá ferrada. Às vezes, você bota o aditivo e bota o combustível Podium no carro, a gasolina Podium, mas esse combustível não chega no motor. Tá? Então, essa é a primeira coisa para serotonina, é cuidar do motor, cuidar da bomba de combustível, cuidar do tanque de combustível. Então, você vai cuidar do teu intestino primeiro. Tá? Acho que é uma analogia bem fácil de entender. Eu não consigo dizer o nome dessa pessoa que me deu o presente, que é um ponto aqui, mas obrigado, tá? Muito obrigado, Cris Melo também, tá bom? Muito obrigado, Cris, né? Cris Melo também, tá bom? Deixa eu chegar nas perguntas aqui. Vamos lá, vamos lá. Não esqueçam de seguir, não esqueçam de compartilhar, não esqueçam de presentear. Hoje é meu aniversário, mas qualquer coisa, só participem desse negócio, tá? Boa noite, Meide Correia. Parabéns, Vinícius. Tomo Donarém de 50mg ao Prazolam de 1mg e não estou conseguindo dormir. Tá, o seguinte, olha só, minha cara. Deixa eu só ver a dose aqui do Donarém de 50. Deixa eu ver aqui. 50 trazodona de 50 mesmo. Beleza, é isso aí. Tá, eu achei que 50 era uma dose muito elevada, mas não é. Neide, é o seguinte, você vai utilizar trazodona, você vai utilizar alprazolam. Você está cuidando basicamente do controle, tá? Do controle de serotonina e dopamina. O que acontece? Desculpa, volta. Serotonina e noradrenalina, tá? O que acontece, Neide? Se você tem uma depressão, tem uma ansiedade, não sei, né? Estão tentando mediar a tua questão serotoninérgica e adrenérgica. Adrenérgica de adrenalina. Né? O que acontece? Às vezes o teu problema não é esse. O teu problema, às vezes, é uma desregulação de dopamina. Às vezes é um excesso dopaminérgico durante a noite, Neide. Ou, uma coisa que pouca gente entende, você tem um freio no teu sistema adrenérgico, tá? Não adianta só baixar o sistema adrenérgico, Neide. Muitas vezes, quem trava o sistema adrenérgico, isso a gente está falando de neuroquímica, tá? Quem trava o sistema adrenérgico é um neurotransmissor chamado GABA. Então a gente fala do sistema GABAérgico. O que acontece, Neide? Às vezes você está controlando serotonina e está baixando na marra a adrenalina, mas o freio lá na frente, o GABA não está funcionando, o GABA que te bota para dormir. Então às vezes você está atacando a coisa errada. Eu alteraria completamente a lógica. Você pode ter uma hiperexcitação glutamatérgica por excesso de glutamato monossódico nas suas refeições. Você pode ter uma hiperexpressão colinérgica, né, por excesso de acetilcolina ou por alguma disfunção, né, um excesso colinérgico. Você pode ter um excesso dopaminérgico, né, uma hiperexpressão dopaminérgica. E você pode ter uma baixa expressão GABAérgica. Então você está atacando, o médico está atacando aí a via serotoninérgica, mal feita ainda por cima, porque só o Donarém, né, só a trazodona não vai resolver. E está atacando a questão de não deixar a adrenalina fazer o papel dela. Então está te dopando, mas está dopando a via errada. Eu olharia as outras vias antes. Tá, Neide? É a primeira coisa. Não só isso, olha só. Você usa um inibidor seletivo de recaptação de serotonina, tá? Você vai utilizar uma trazodona, enfim, vai utilizar uma sertralina, qualquer coisa do gênero, esse talopram. De que adianta modular essa serotonina se às vezes você nem produz essa serotonina, que é o que eu falei ali em cima. Não sei se foi para a Dene, não, foi para a Jéssica. Né? Se às vezes o teu corpo, o teu intestino sequer está produzindo serotonina suficiente, então não tem nem serotonina para inibir, né, para inibir a recaptação dela, para ela conseguir passar da fenda pré-sináptica. Ou às vezes falta água, falta cálcio, falta potássio, tá? Se faltar sódio, cálcio, potássio e água, simplesmente o estímulo neural não ocorre. Tá, Neide? Então, assim, às vezes você está focando nisso, mas não está focando no funcionamento desse sistema.
De nada adianta. Se você tiver pouco sal, pouco sódio, né? Pouco sódio, pouca água, pouco potássio e pouco cálcio, e principalmente pouco cálcio principalmente, o neurônio de serotonina não vai ser ativado. Porque ele precisa de uma entrada de cálcio na fenda pré-sináptica. Então, o que ocorre? A alimentação vai te resolver mais do que o Donarém, mais do que a trazodona. Entendeu, Neide? Começa por aí. Começa por aí. Se te falta B12, por que B12 deixa o pessoal para baixo? Ah, é porque tá me faltando B12, aí você vai lá, injeta B12 e o pessoal... Já viu isso, Neide? A pessoa aplica B12 e fica super ativa. Nossa, ficou super ativa. Por que ela ficou super ativa? Porque a produção de neurotransmissor depende de B1, B3, B6, B9 e B12. Principalmente B9 e B12, folato e metilcobalamina. B12 e B9, ácido fólico e B12, metilcobalamina. Então, se falta o complexo B e principalmente B9 e B12 para você, consequentemente não vai produzir esses neurotransmissores onde o Donarém e o alprazolam deveriam agir. Entendeu, minha cara? A base tem que funcionar primeiro. A base tem que funcionar. Tá bom? Vamos lá. Creatina é bom para o sono? Sim, é necessário, cara. Eu não... o Adiatic, eu já vi esse nick aqui. É necessário para o sono. A creatina ela é necessária para várias funções neurais. Essas que eu acabei de explicar, por exemplo, que ficam disfuncionais na falta de algumas coisas. Tá? Creatina é necessária para muitas funções neurais. Para o cérebro funcionar bem, ele precisa de creatina. Tanto que a gente produz 1 grama de creatina por dia, em média. Tá? Só que a gente o corpo gasta 2, 3 gramas para sobrevivência diária. Então, se você tem baixa ingestão de creatina, consequentemente, músculo e cérebro não funcionam como deveria. Por isso que a gente ingere creatina mesmo sem treinar. Tá bom? Por isso que a gente é a favor. Do uso de... Deixa eu só bloquear um filho da puta. Ah, a Bia já bloqueou. A gente é a favor do uso de creatina mesmo em não treinados, isso não, independente da idade. Existem estudos também, né? Eu não sou muito dos estudos, né? Eu sou mais do estudo mecanístico da coisa, do funcionamento, mas já tem um monte de comprovações que a creatina em doses altas reverte depressão de forma assim extraordinária, tá? Principalmente mulheres dentro da menopausa, tá? Sandra Regina, como aumentar leucócitos? Sandra Regina, dicas para melhorar o sono, tá? Esse é o nosso tema de hoje. Tá bom? A Bia é fiscal da live, sim. A Bia é fiscal da live. É isso mesmo. Parabéns pelo nível. Deus abençoe grandemente sua vida. O Adiatic, que eu acabei de responder. Obrigado, irmão. Qual o nível bom de cortisol? Já respondi. Se falar o nome dos remédios, o cara vai perguntar como tomar, exatamente. Daniele Borges, boa noite, boa noite. Pressão alta por causa do psicológico é horrível, Mia Massuda, quais vitaminas são boas para quem faz musculação para recuperação noturna? Mia Massuda, seguinte. A nossa live é sobre sono, então eu vou te falar sobre sono, né? Relacionado ao sono, vitaminas para recuperação e indução ao sono. Eu acabei de responder as principais, complexo B, principalmente B9 e B12, por conta da produção de neurotransmissores. A gente tem outras questões relacionadas, principalmente a B6 e a B12 também, que é o estímulo muscular, né? Então a gente sempre pergunta em consulta, quem consultou comigo já sabe, a gente pergunta, você tem formigamento, você tem não sei o quê, você tem pernas inquietas, você tem dor nas pontas dos dedos, esse tipo de coisa, porque está muito relacionado à transmissão, né, de eletricidade, à ativação de alguns neurônios, e na ponta dos dedos, nas pontas dos pés, a gente tem uma capacidade menor de ativação neural, tá? Então, é pouco vascularizado, né? Demora muito para chegar na ponta dos dedos. Então, geralmente, quando você começa a ter um problema de falta de algum tipo de vitamina B, você começa pelas pontas, pelas extremidades, pelo quão longe pela dificuldade de ativar, né? Então, é um pouco mais longe, pela falta de sensibilidade nas extremidades. Essa é a primeira coisa. Então, tem isso também, né? Uma pessoa com formigamentos e que acorda com formigamentos, etc., geralmente ela precisa do complexo B também por isso, tá? E o que acontece é que o complexo B, ele gera a baía de mielina, né, nos neurônios, que protege os neurônios, enfim, foda-se. O que mais, cara? Você precisa de vitamina D. Por que você precisa de vitamina D, Mima Massuda, para dormir bem? Vocês não podem esquecer
que eu acabei de falar, você precisa de cálcio. Você precisa de cálcio para funcionamento, você precisa de sódio, potássio, cálcio e água para o funcionamento neural, né, de neurotransmissor. Só que principalmente para serotonina, você precisa de cálcio. E para o cálcio você precisa de vitamina D, tá? Então, sem vitamina D você não vai acabar dormindo bem, porque a ativação neural é reduzida, tá? Tem isso também. Aí você precisa de magnésio para conseguir relaxamento muscular, de zinco para conseguir relaxamento mental, aí os equilíbrios, né, de zinco e cobre. Precisa de ferro e ferritina. Inclusive, falta de ferro e ferritina gera desregulação dopaminérgica. Síndrome das pernas inquietas, que é um dos grandes problemas de sono, de problema para dormir, síndrome das pernas inquietas ocorre por dessensibilização de receptor dopaminérgico por falta de ferritina. Então, às vezes, você olha um hemograma, tá ótimo, a pessoa não tem anemia. Só que o ferro sérico circulante é uma coisa, a ferritina é outra. Tá? E a ferritina está muito mais ligada à quantidade de ferro que o cérebro consegue utilizar e não o corpo. Tá? Então tem muito mineral e muita vitamina que você vai precisar para o sono, mas essas são as principais. Tá bom, Mima Suda? Beleza? Respondido?